E aí? Colocou lá uma aguinha lá no rosto, já molhou, já acordou, tá insônia, chama o seu amigo, chama a sua amiguinha, chama o seu colega de escola, liga lá, porque eu sei que vocês aí, né, que tá chegando agora, todo mundo aí, ó, todo mundo tá chegando com sono. Mas agora é hora de estudarmos uma matéria muito legal, que é Brasil Hidrografia, tá? Seguinte, gente, eu tô vendo vocês chegando aqui, é, eu cortei aqui o chat, tá bom? Ao vivo e os comentários, porque a gente precisa aprender a lidar melhor com as ferramentas, tá? Tem pessoas que começaram a utilizar mal as ferramentas, né? Então a gente vai tentar utilizar da melhor forma possível, ok? Mas eu estou vendo vocês aqui, lembrando com vocês, eu mandei lá no chat da nossa escola a lista de presença, então você vai lá e clica lá, ok? Vamos começar então, gente, nossa aula de Brasil Hidrografia, tá? Nós vamos ter duas partes dessa aula. Primeira parte mais explicando geral sobre hidrografia, depois a gente vai começando a entender um pouco mais sobre a hidrografia do Brasil. Tudo certo? Vamos então começar aqui a nossa aula. Muito interessante. Eu só vou colocar aqui em tela visualização, tela cheia, tá? E aí nós vamos falar sobre características das bacias hidrográficas, né? Os rios e os seus elementos, tá? E para começarmos, nós vamos aqui falar sobre as características, tá? Então, gente, primeiro vamos começar com o básico, né? Rio. O rio. Olha aí, o que seria um rio? Vamos pensar bem um pouquinho? O que seria um rio? Quando a gente fala assim, nossa, o rio, né? Vocês acham que tudo aquilo que está de azul nessa imagem seria um rio ou não? Tá? Então, não, né, gente? A gente tem que lembrar o seguinte: uma coisa, tá, é um curso d'água. Um curso d'água, né, é esse caminho que a água faz, né, que a água na superfície faz, tá, que vai em direção a uma nascente até o mar, ou até um outro rio, ou até um lago, ok? Agora, nem todo curso d'água ele é gigantesco, nem todo curso d'água ele tem uma quantidade grande de volume d'água. Você tem cursos d'água de inúmeras características, tá? O curso d'água que nós denominamos rio é o curso d'água médio, né? Não é nem muito pequeno e pode ser sim, aqui no Brasil a gente chama de médio ou grande, a gente já chama de rio, tá? Um grande rio. A gente não tem aí um nome específico. Em outros países, em outras línguas, você tem termos diferentes para falar sobre o rio médio e sobre o rio grande, tá bom? Agora, gente, o interessante é o seguinte, tá? A gente falar sobre esses outros cursos d'água que nós não chamamos de rio, tá? Nós podemos chamar eles de riacho, podemos chamar de ribeirão, podemos chamar de córrego, né? Podemos chamar de, enfim, rego, né? Então você tem vários aí nomes para esses cursos d'água, tá? O local onde que esses cursos d'água nascem, nós chamamos de nascente, tá? Que está aqui em cima, né? Geralmente é o início do curso da água, é uma nascente, tá? E, como eu disse já agora mais cedo, os cursos d'água, né? Eles, em geral, eles desaguam, né? Eles terminam o seu curso em um outro curso d'água maior, tá? Ou em um lago, tá? Em uma lagoa, né? Em um local represado, ou
no mar, tá bom? Os grandes cursos d'água, os grandes rios, geralmente eles desaguam no mar, tá bom? Eles nascem lá na nascente, lá no alto da montanha, lá na serra, e morrem no mar, ok? Então, aquilo que nós chamamos, igual eu falei a vocês, né? Um rio menor, ou um córrego, ou um riacho, ou um ribeirão, tá? Tudo isso são os afluentes e subafluentes de um rio principal. Tudo bem, gente? Agora, e uma bacia hidrográfica? O que é uma bacia hidrográfica, gente? Olha só para essa imagenzinha que nós temos aí. Olhando no terreno, tá? A bacia hidrográfica é essa região, tá? Delimitada aí pelos interflúvios, tá bom? De uma zona em que marca, tá bom? O limite aonde a água, ao cair da chuva, vai correr. Ou seja, se você tem uma montanha e a água da chuva caiu, e ela caiu, escorreu para esse rio aqui, que eu estou mostrando, o rio principal, então, aquela área, aquele terreno faz parte dessa bacia. Agora, se a chuva da água caiu e ela vai cair para o outro lado, tá? Ela vai correr para o outro lado, não vai cair em nenhum afluente desse rio principal, então nós falamos que aquele terreno onde essa gota d'água caiu faz parte de uma outra bacia hidrográfica. Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar então. Gente, nós temos dois tipos de bacias hidrográficas, as independentes e as secundárias, tá? As independentes apresentam a estrutura típica de uma bacia hidrográfica, rio principal, afluentes e subafluentes, tá bom? As secundárias é o conjunto de pequenas bacias agrupadas. Bom, então vamos ver aqui no mapa brasileiro a respeito das bacias independentes e as bacias secundárias, tá? As bacias independentes aqui são aquelas, igual falamos agora no slide anterior, que possui estrutura clássica mesmo, né? Estrutura do rio principal, os afluentes, subafluentes. Então, nós temos aqui a bacia amazônica, tá? Em que você tem o rio Amazonas aqui, né? Fazendo parte aqui, ó, tá? Principal. Aqui ele é dividido entre Rio Negro e Rio Solimões, né? E aí o Rio Negro e o Rio Solimões, eles se unem e formam o Rio Amazonas aqui, tá bom? Então você tem toda uma... E essa bacia é tão gigantesca que ela ultrapassa as fronteiras do Brasil, as fronteiras nacionais, tá? Então você tem aqui, ela estende, né, para fora aqui. Nós também temos uma outra bacia independente, mas que só tem só uma parte no Brasil, né, gente? Que é a bacia do Paraguai. Bacia do Paraguai, o rio principal, o nome já fala, Rio Paraguai, tá? Ele vai desaguar lá embaixo, ok? Outra bacia também aqui, a bacia do Paraná. Claro, estamos falando do Rio Paraná, né? Que é um rio que ele atravessa aqui o meio da bacia do Paraná, tá bom? Também vai encontrar com outros rios e vai desaguar lá na foz aqui da capital da Argentina, Buenos Aires, né? Bom, nós temos também aqui a famosa bacia do Rio São Francisco, tá? Aqui, que nasce em Minas Gerais, nasce próximo aqui, né, de Belo Horizonte, e vai, tá, desaguar lá no Nordeste, lá na fronteira com o Sergipe, com Alagoas, ok? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar lá no chat, tá bom? Do WhatsApp. Estou recebendo as dúvidas e a gente vai conversando aqui. É muito interessante essa matéria, tá? Então, vamos lá, continuando. Então, essas são... E tem a bacia do Rio Tocantins, tá? Com o Rio Araguaia, né? São dois rios principais e vão formar uma bacia aí muito importante também no centro do Brasil. Agora, nós também temos aqui bacias, que são as bacias secundárias. Essas bacias secundárias não existe um rio principal, tá? Com afluentes, subafluentes. Na verdade, são... é uma região que você tem várias bacias ali, agrupadas, tá? Em que todos esses rios e córregos e riachos, eles
já vão direcionados diretamente para o mar, tá? Então, isso, quando falamos de bacias secundárias, gente, são bacias consideradas aí, tá, na dimensão nacional, ok? Porque se você chega lá no interiorzão de Minas, essa bacia, que a gente está falando, chamada aqui bacia, né, secundária do leste, você tem lá o Rio Doce, então você tem a bacia do Rio Doce, né? O Rio Doce está aqui dentro da bacia do leste, tá? Então, o Rio Doce tem a sua bacia própria, né, a bacia hidrográfica, mas aí no nível local, tudo bem? Aqui, quando falamos bacias independentes, bacias secundárias, estamos falando de nível nacional, tá? Vamos lá continuar? Então, aqui, ó, vamos lá. Nós temos aqui divisores de águas dos rios brasileiros, tá? O Planalto das Guianas, aqui no alto, que divide aí a bacia do Rio Amazonas com outras bacias aqui, tá? De outros países aí. Nós temos o Planalto brasileiro, né? Que divide aí a bacia amazônica da bacia do Paraná, e temos a Cordilheira dos Andes, né, gente? Que é um grande divisor aqui, praticamente, na verdade, onde inicia aí o rio Solimões, tá, gente? Que vai depois se tornar o rio Amazonas. Bom, segunda parte aqui, rios e os seus elementos e suas características, tá, gente? Vou pegar minha aguinha aqui. Atenção, já tá de manhã cedinho e já tá fazendo muito calor. E, gente, ao passar do dia, vocês vão sentir mais e mais calor. Então, o que eu peço para que vocês façam? Tome muita água, hidratem muito, tá? É recomendado que a gente tome no mínimo 2 litros d'água, ou seja, 10 copinhos desse aqui, ok? Agora, professor, não sei o que, eu não gosto, não tá, é muita água e tal. Gente, tem que tomar 2 litros d'água, tá? Vocês têm que pensar agora, então, em estratégias de como beber esses 2 litros d'água. Uma das formas pode ser o quê? Um copinho desse é 200 mililitros. Então, se você beber 10 copinhos desse, você toma 2 litros d'água no dia. O que você faz? A cada hora do dia, você toma um copo desse. Agora, 7 horas, toma um copo. 8 horas, toma um copo. 9 horas, e assim você vai até o final do dia, ok? Pode tomar também 4 garrafinhas de meio litro? Pode, né? 4 copão. Você tem um copão de meio litro em casa. Então, toma 4 copos, já tá bem, tá bom? O importante é tomar 2 litros d'água. Já que estamos falando de água, né, gente? Então, vamos falar do rio aqui. Gente, veja só. Que interessante esse desenho, tá? Elementos de um rio. Quais são os elementos do rio, né, gente? Nós temos aqui vários elementos. Olha, nós temos a nascente ou a cabeceira, tá? Que é lá o começo, né? Nós temos o curso superior, o curso médio e o curso inferior, que é do mesmo rio principal, tá? Você escolhe um rio principal, aí a parte inicial dele, né? Primeiro, 1/3 dele é o curso superior, o segundo terço dele é o curso médio e o último terço dele é o curso inferior, ok? Lá onde ele deságua, no lago ou no oceano ou em outro rio maior, lá onde deságua, nós chamamos de foz ou desembocadura. Tudo bem? Agora veja, nós temos aqui os afluentes, olha aqui, né? Os afluentes, tá? Então, esses afluentes, viu, gente? Eles aqui, essa parte aqui, ó, a parte principal do afluente, né? Nós vamos chamar o curso médio do afluente aqui nós temos outro afluente, aqui é afluente. Agora, aquele afluente do afluente, nós vamos chamar de subafluente, tá? O que é subafluente? Então, o subafluente é esse raminho do ramo do afluente. Você tem o afluente, tem subafluente. Aqui, ó, esse afluente aqui tem 3 subafluentes. Esse afluente aqui, ó, tem 1, 2, 3 subafluentes. Esse afluente aqui tem 1, 2, 3, 4, tá?
subafluentes, ok? E mais, né, gente? E outros aí também. Então é isso, tá? E nós temos o divisor de águas. O divisor de águas, gente, nesse maior aqui, nós temos o que aqui, ó? Esse aqui é o divisor de águas, né? Essa coisa marrom aqui, essa marca marrom. Mas sempre que a gente vê aqui, por exemplo, ó, se eu tenho essa região aqui entre dois afluentes, essa região entre dois afluentes é um divisor de água, tá? Aqui, ó, essa região aqui entre dois afluentes é um divisor de água. Essa região aqui, ó, entre dois subafluentes é um divisor de água. Essa região também é um divisor de águas. Tudo certo? Beleza? Vamos continuar? Alguém tem alguma dúvida? Gente, manda lá no... eu vi que alguém tem uma dúvida aí agora. Manda no chat, tá bom? Fica mais fácil pra gente. Tá? Já preencheu a chamada? Clica aí no link para preencher a sua chamada, que também está lá no site, lá no chat da escola. Falar em site, gente, você já viu o nosso site da nossa sala? Clica lá também no link que eu mandei lá no chat do WhatsApp, em que mostra o link, tá? Outra coisa também, aproveitando que agora, para tudo, vamos concentrar para que você perceba a importância de deixar o seu like aqui embaixo e também de você se inscrever no canal. Clique nos sininhos para receber as nossas notificações. Vamos continuar? Bom, gente, as fases dos rios, né? Os rios, eles também têm fase, sabia? Ele tem idade, né? Digamos assim, tem o rio jovem, o rio maduro e o rio velhinho, tá bom? A velhice do rio, a maturidade do rio, a juventude do rio, né? Como que é o rio jovem, né, gente? É quando ele está lá nascendo nos lugares altos e produz uma forte erosão vertical. Os vales, em geral, são em forma de V, assim, tá? Em V. Agora, maturidade é o rio já com traçado plano e velocidade das águas constante, aquele rio mais equilibrado, né? Ele chegou numa região mais plana ali, ele já está mais equilibrado, já está mais maduro, né? Muitas vezes uma região plana foi uma região que foi planificada pelo próprio rio, sabia? Muitas vezes o rio e sua bacia planificaram uma região. Uma região às vezes era cheia de colinas, mas ao longo de milhares de anos o rio e seus afluentes foram aplainando essas colinas. E aí você tem uma região plana, planificada, uma planície fluvial. Uma planície fluvial, uma planície, tá, criada pelos rios. Até chegar lá, quando o rio vai tendo traçado definido pelo trabalho de sedimentação, formando meandros, né? Meandros são essas curvinhas, igual cobra aí, igual serpente, tá vendo? Porque o quê? O rio vai trazendo tantos sedimentos que esses sedimentos vão acumulando, e aí o rio vai ter que dando, ele está velhinho, ele vai ter que dar volta no próprio, nos próprios sedimentos que ele trouxe ao longo de milhares de anos, tá bom? Até que chega um momento em que ele pode, por exemplo, vir a morrer, esse rio pode secar, pode morrer, pode se transformar num pântano, né? Tem várias formas aí do rio, tá? Vir a morrer, tá bom, gente? E pode ser que um surgimento do relevo, né, um terremoto, o levantamento da bacia, pode ser que você reorganize tudo de novo e levante aí todo um relevo, e aí os rios ganham vida nova, ok? Ele renasce, né? Bom, gente, então veja, os rios podem ter 3 tipos de drenagem, tá? Para onde eles desaguam, né? Endorreica, ok? Então eles podem... endorreica quando eles desaguam em outros rios ou lagos. Exorreica, quando eles desaguam em mares e oceanos, tá? E tem um detalhe aqui especial, né? Que não é um desaguar, né, gente? Que é o arreica, que é quando o rio, a água do rio, ela é evaporada ou ela é infiltrada, entendeu? O rio estava ali, né? Acontece um terremoto, alguma falha, alguma coisa debaixo do rio, tá? Abre uma fenda debaixo do rio, a água do rio começa a entrar ali, o rio some, desaparece, né? Ele é drenado de forma arreica, tá? Ou então,
você tem uma seca muito grande durante vários meses, né, em um certo lugar, aquele rio ele vai simplesmente o quê? Ele vai evaporando, né? Ele vai sumindo, tá? Por causa da seca. Bom, gente, o rio, né, na foz ou na desembocadura, ele pode formar, tá, um delta, quando você tem vários canais ali, né, ou ele pode formar um estuário, quando é um canal só, tá bom? Bom, quanto à vazão de um rio, o rio ele pode ser intermitente ou pode ser perene, ok, gente? Isso é muito importante, essa frase a gente usa várias vezes, né? Intermitente é o quê? É aquilo, por exemplo, se eu tiver que fazer um som assim, ó, se eu fizer um som assim, esse som é um som que continuou, né? É o que continua. É um som perene, tá bom? Então é como se fosse um rio que não para, que mesmo na época seca e tal, tudo, ele existe lá, mesmo que seja um pouquinho, ele existe. Então esse rio ele não para, ele não seca. É um rio perene. Mas você sabia que existe rio que é mais ou menos assim, ó? Tu, tu, tu. Ou seja, começa, acaba, começa, termina, começa. Isso se chama intermitente. Bom, intermitente é quando você tem pedaços aí soltos, né? E os rios também tem épocas do ano que em alguns lugares, em alguns rios são assim, tá? Os rios eles começam, né? Chove, eles formam, fica 2, 3 meses ali aquele rio. Aí vem a seca, acaba a chuva, não tem mais água, fica meses sem água e o rio vai de forma arreica, ele vai evaporando e some. E acaba, não tem mais rio. Você chega lá, cadê o rio? Mas aí começa a chover de novo, tá? Não é um enxurrado, viu, gente? É rio mesmo, tá? Porque tem todas as características do rio, tá? O rio depende de água, né? Chega um momento que se acabou a água, o rio seca, não tem mais rio. Mas se voltar a água, o rio volta, tá bom? Então, isso é o rio intermitente. Então, não esqueçam, essas duas palavras são muito importantes, tá? Aí, ó, Bianca, Matheus, tá? Yuri, vocês todos aí, tá, gente? Que estão escutando aqui, Maria, vocês que gostam de estudar, decorem essas palavrinhas aí, que são muito importantes para nós, tá bom? Bom, então, nós temos aí, tá, 2 regimes principais de rios. No Brasil, o que funciona principalmente, né? É o pluvial, embora um pouquinho da água da Amazônia seja nival também, tá bom? Pluvial tem a ver com chuva, plúvia, tá bom? Chuva. Então, os rios pluviais são os rios que dependem das chuvas, tá? E os rios nivais, né? Nival depende do derretimento da neve, ok? Então, a nascente do Rio do Amazonas acontece lá na Cordilheira dos Andes, tá? Do derretimento das neves. No caso do Rio, né, Amazonas especificamente, ele é misto, porque embora ele venha das neves, né, do derretimento das neves, um pouquinho dele, ao longo do trajeto ele recebe chuvas, ok? Então, gente, nós temos aqui a influência dos climas, tá? Nós já falamos um pouquinho sobre clima, então vamos falar um pouquinho sobre a influência dos climas no volume dos rios, tá? E aí nós vamos ter o quê? Olha só, clima equatorial, altos índices pluviométricos, ou seja, pluvio significa chuva, anota aí. Então, pluviométrico, muita quantidade de chuva. Então, clima equatorial, muita chuva. Se é muita chuva, nós temos o quê? Sempre que rios cheios, caudalosos, tá bom? Rios volumosos. Agora, gente, o nosso tropical típico, estação chuvosa concentrada no verão e estação seca nas outras estações, e uma estação mais seca, tá? Então, você tem, nesse clima, tá? Tropical, uma época que chove mais, os rios são mais volumosos, mais cheios, e tem uma época mais seca, os rios são mais fraquinhos, são mais, né, menos volumosos, mesmo assim esses rios não secam totalmente, tá? Então os rios continuam existindo. Por quê? Na nossa esse clima tropical, embora seja já em épocas mais secas, são épocas também em que, mesmo sendo seco, você encontra água, né, nível subterrâneo. Essa água subterrânea, ela alimenta esses rios, tá? Então, não temos aí
grandes problemas de rios intermitentes, tá? No clima subtropical, as chuvas são bem distribuídas no ano inteiro, também tranquilo, né? Os rios têm um volume médio. E no clima semiárido, que é o maior problema com relação aos rios, porque são poucas chuvas irregulares, tem épocas que chove um mês no ano inteiro, depois é só seca. Então, os rios não aguentam esperar até o outro ano para a próxima chuva, e aí muitos rios secam, ok? E temos os rios da região tropical oceânico, também recebe muita chuva, muita umidade, né? Trazida pelo oceano, pelas massas de ar do Oceano Atlântico, então é tranquilo com relação aí da influência do clima no rio, tá bom? Bom, gente, o Brasil possui poucos lagos, a maioria se encontra nos litorais, tá bom? São formados pelos depósitos de sedimentos, conhecido como lagos de Restinga. Aqui é a famosa Lagoa dos Patos, né? No Rio Grande do Sul. Bom, gente, e agora vamos falar sobre os rios brasileiros. Porém, como eu falei com vocês, tá? É muito importante beber água, tá? E minha água acabou, então eu vou pegar minha aguinha ali e eu peço para que vocês aguardem um momento e se aqui a rede cair, a gente vai... eu peço para que vocês cliquem no link para que vocês continuem, tá? A próxima aula. Lembrando que, gente, é muito bom trabalhar esse tema com vocês, tá? Eu agradeço que vocês acompanharam, quem acompanhou com a gente aqui até agora a nossa aula, tá? É muito bom. E eu peço para que vocês, então, chamem seus amigos para que sempre participem das nossas aulas de geografia, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal e até daqui a pouco. Vamos tomar uma aguinha aí, vamos relaxar, vamos descansar um pouquinho, tá? Porque é muito importante também, né, gente?